Pessoal, bem-vindos à nossa aula de Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aqui do GETUSP. Matéria essencial para vocês garantirem questões neste exame de ordem. E o nosso tema hoje são as medidas socioeducativas, semiliberdade e a importantíssima internação. Pessoal, quanto às medidas socioeducativas, As medidas socioeducativas são aplicadas somente aos adolescentes, ok? Somente aos adolescentes, e o juiz tem discricionariedade para escolher qual socioeducativa aplicar para aquele caso, ok? Então, quando o adolescente praticar um ato infracional, poderá estar sujeito a uma medida socioeducativa. Ato infracional é qualquer conduta, tipificada como crime ou como contravenção penal. Pessoal, a socioeducativa de semiliberdade, a inserção em regime de semiliberdade, está disciplinada no artigo 120 do ECA. Ela não comporta um tempo de duração, Porém, pessoal, a medida de semiliberdade poderá ser aplicada logo de início, como medida inicial, ou como transição do regime fechado, ou seja, da internação, para a LA. E a profissionalização e a escolarização deverão acontecer durante a semiliberdade, ou seja, o adolescente deverá buscar a sua profissionalização e deverá continuar os seus estudos, ok? Pessoal, agora chegou o ponto importantíssimo. Verifiquem, peguem aí as últimas provas do exame de ordem. Vocês vão ver que a internação é a socioeducativa que mais cai no exame de ordem. Então, vamos lá decorar os pontos principais. Primeira coisa, pessoal, a socioeducativa de internação está disciplinada nos artigos 121 a 125 do ECA. A medida de internação é medida excepcional. O juiz deve buscar sempre outras medidas, a não ser que ele verifique e fale, não, esse caso tem que ser o quê? Internação. Mas o juiz deve sempre procurar outras medidas, ela deve ser sempre excepcional, tá? Porque ela é a mais grave, Aqui o adolescente sofre mais, Então o ECA diz que ela é excepcional, ok? Então, medida socioeducativa excepcional. Sempre deverá ser aplicada, nos atos infracionais cometidos com violência ou grave ameaça, tá? Então, um dos requisitos é que seja um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça. Mas, pessoal, existe uma exceção a isso. Nos casos de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, poderá ser aplicada internação com tempo máximo de duração de até 3 meses. Isso cai, hein? Importante, vou repetir. No caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, poderá ser aplicada, a internação com tempo máximo de até 3 meses, ok? Porém, a internação em regra, ela não é aplicada já com tempo pré-fixado na sentença. O magistrado não profere a sentença, aplica internação por tanto tempo. Não, simplesmente aplica a socioeducativa de internação ao adolescente. Pessoal, mas nós temos umas regras que vocês têm que decorar.
Vejam, ela não é aplicada com tempo pré-fixado, porém, ela deverá durar no máximo 3 anos. Então, vou repetir. A internação, ela não é aplicada com tempo pré-fixado na sentença, porém, deverá durar no máximo 3 anos. A única exceção é no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta. Aí, neste caso, é aplicada a internação por, no máximo, 3 meses. Agora, pessoal, esta internação, a internação em regra, que é aplicada sem tempo pré-fixado na sentença, que deverá durar 3 anos. Como é que funciona? Ela é aplicada sem tempo pré-fixado, não existe um tempo pré-fixado. Porém, no máximo a cada 6 meses, ela deverá ser reavaliada. Vai ser reavaliado o quê? Se mantém, se substitui ou se revoga esta internação. Então, ela poderá ser substituída por outra socioeducativa. Ela poderá ser revogada ou simplesmente, né, substituída, revogada, tá ok? Então, a internação, ela deve ser reavaliada dentro de 6 meses. Então, é dentro de 6 meses, em até 6 meses, ela poderá ser reavaliada, podendo ser reavaliada antes. Então, a cada 6 meses, vai se verificar a manutenção e a revogação ou substituição desta internação, ok? Então, ó, vejam, ela não é prefixada na sentença. A sentença diz simplesmente que foi aplicada a internação, ponto. Porém, ela vai ser reavaliada no máximo a cada 6 meses. Não poderá ultrapassar 3 anos. E outra coisa, pessoal, não poderá ultrapassar 3 anos. E ao completar 21 anos, será a liberação compulsória, tá? Então, com 21 anos, haverá a liberação compulsória. Pessoal, decorem esses detalhes, eles fazem toda a diferença e eles brincam com isso na prova. Então, eu vou repetir a internação. Pontos principais. Medida excepcional. O juiz deve buscar outras medidas. Agora, se ele verificar que as outras medidas vão ser inócuas, melhor aplicar a internação. O ato infracional ele deve ser mediante violência ou grave ameaça, ok? A internação, ela não é aplicada com tempo pré-fixado na sentença, porém, a cada 6 meses, ela deverá ser reavaliada, verificando se mantém, revoga, né, essa internação. Né? Então, ele vai verificar se ele mantém, se ele revoga ou se ele substitui esta internação. A internação não poderá durar mais do que 3 anos. E aos 21 anos, a liberação será compulsória. Pessoal, esses artigos 121 a 125 do ECA despencam na prova, portanto, gravem isso. Gravem esses prazos que são importantíssimos, ok? Muito importante mesmo. Pessoal, existe um instituto no ECA que chama remissão. Remissão está ali no artigo 126 do ECA, tá? A remissão, ela é a possibilidade, vejam, remissão 126 e seguintes do ECA, é a possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Ela não gera reincidência e não gera confissão. Então, ao invés de ter o procedimento tal, poderá ser concedida essa remissão
ao adolescente. Então, sempre a remissão é somente do adolescente, somente para o adolescente, porque trata de socioeducativa. Então, poderá ser aplicada quais socioeducativas na remissão? Poderá ser aplicada a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviços à comunidade, tá? E também a LA. Então, é a possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Ela não gera confissão e não gera reincidência. Poderá ser revista judicialmente, novamente, ok? Então, a remissão é para evitar o desgaste do procedimento para apuração de ato infracional praticado por adolescente. Então, verificando que é caso, tá? O juiz pode aplicar a remissão. Então, vejam, pessoal, remissão aqui no ECA não tem nada a ver com a remissão do direito penal. A remissão aqui no ECA está lá, nos artigos 126 e seguintes do ECA, e trata desta possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Então, quais socioeducativas podem ser aplicadas? Advertência, reparação do dano, prestação de serviços à comunidade e LA, liberdade assistida. Não gera confissão e não gera, reincidência. Ok, pessoal? E poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo. Então, pontos importantíssimos nessa aula, tá? A remissão, o que é a remissão? Eles gostam muito de perguntar no exame de ordem palavras que possam confundir com penal. Então, remissão confunde. Outra coisa importante, pessoal, nos procedimentos para apuração de ato infracional praticado por criança e ato infracional praticado por adolescente, a inicial é representação. Então, o promotor oferece representação, tá? Não é denúncia. Então, não se confunde com o processo penal. Processo penal, a inicial do promotor de justiça é a denúncia, peça privativa do promotor de justiça. Ok, pessoal? Então, muito foco, estudem esses artigos que eu mencionei nesta aula para vocês, que são artigos importantíssimos. A remissão que começa ali no 126 do ECA. A semiliberdade no 120 do ECA. A internação no 121 a 125 do ECA. Caprichem nesses estudos que eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa prova. Até a próxima aula!